Uma boa noite a todos e a minha saudação com a paz de Jesus, amém? Tem alguém contente, alegre e feliz com o Senhor essa noite? Diga aleluia. Deus seja louvado. Queridos, a gente já vai partir para a Bíblia. Sefer Yohanan, livro ou evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 1, por gentileza. Se faz necessário eu expressar minha gratidão e a honraria de estar servindo a todos vocês aqui essa noite com o ministério da pregação. Desde já quero agradecer a Deus pela vida o nome da irmã é complicado. Rose, melhorou. Irmã Rose, Deus lhe abençoe, você e seu esposo e todos os irmãos dessa casa. O pastor da igreja, Deus lhe abençoe. Eu costumo dizer que Deus levanta pessoas conforme a necessidade. E creio eu que Deus, vendo a necessidade desse bairro, Deus lhe levantou como homem de Deus e atalaia aqui para esse lugar. E que Deus continue lhe fortalecendo, que Ele lhe mantenha firme nessa chama pentecostal, nesse amor pelo evangelho genuíno e nesse prazer pela palavra. A mesma saudação que trago ao pastor dessa casa se estende a todos os obreiros que aqui compõem com ele. Amém? Os irmãos da banda podem ficar à vontade, só não toca nada triste, tá bom? Se tocar um negócio triste, eu vou parar de pregar e vou começar a chorar, tá? Então toca um negócio para cima. Deus te abençoe. João capítulo 15, quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que dê fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Quem pode adorar Jesus pela porção da palavra? Não. Quem pode adorar Jesus por essa palavra? Curva a tua cabeça comigo. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Senhor é soberano, é eterno e é aquele que se assenta acima de tudo que já foi criado. O Senhor é antes da existência e o Senhor permanece, meu Pai. Passe os céus e a terra. Nós te louvamos, te engrandecemos e tributamos honra e glória ao teu nome essa noite. Bendito seja o Senhor. A minha humilde e pequena oração, Pai, é para que se abram os céus sobre o telhado desta casa e o Senhor nos visite com a sua glória essa noite. Manifeste a excelência que há no teu pequeno vaso de barro. Saca-me da tua aljava como uma propósito que tu tens para a vida de cada um aqui essa noite. E você diz amém. Sente-se adorando a Deus, por gentileza. Deus seja louvado. Meus queridos irmãos, existe um problema. Repita comigo, existe um problema. Não, mais alto, existe um problema. Só os varões de guerra digam, existe um problema. Só as irmãs digam, existe um problema. Existe um problema.
existe um problema que a Bíblia insiste em relatar. Existe um problema que Deus insiste em tratar. De Gênesis a Apocalipse, a gente encontra o mesmo problema. Esse problema ele perdura na vida do homem. O homem insiste nesse problema, e ao passo Deus insiste em tratar esse problema. Esse problema pode ser compreendido de uma maneira muito fácil. Existe uma palavra no latim chamada correupetus. A palavra correupetus na língua portuguesa significa corrupção. Quando nós pegamos essa mesma palavra e dividimos ao meio, nós vamos entender a semântica da palavra corrupção. Como assim, pregador? Quando nós pegamos a palavra correupetus e dividimos ao meio, nós vamos achar a palavra corren, que vem de coração. E em seguida nós vamos achar a palavra upitus, que vem de ruptura. Logo, a palavra corrupção sintetiza a ideia de um coração dividido, um coração corrompido. Vou traduzir para ver se alguém pega. Um coração que cambaleia para dois lados. Um coração que serve a dois senhores. Um coração que vive duas práticas. Um coração que anda em dois tipos de testemunho. Um coração que vive em duplo caráter. Um coração que vive em dupla personalidade. Um coração que vive em dupla personalidade. Um coração que vive entre duas casas. Um coração que vive entre dois tipos de obediência. Um coração que serve a dois senhores. Um coração que anda entre o certo e o errado. Quando nós folheamos a Bíblia, nós vamos encontrar esse mesmo problema. Observe comigo. Muito obrigado pela água, varão. Deus te abençoe. A Bíblia diz no livro de Gênesis que o alerta de Deus para Adão é: não coma do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. A ideia por trás da passagem é: Adão, no dia que tu comer dessa árvore, tu vais te tornar um homem corrompido, e teu coração estará tendencioso a andar entre dois caminhos, um caminho do bem e um caminho do mal. Observe novamente a Bíblia comigo. Em Gênesis capítulo 12, Deus chega com Abraão, ou Avrão, ou Avraham em hebraico, e Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Gente, Deus não fala de maneira aleatória, Deus fala de maneira certa. E a Bíblia é um livro que corresponde à matemática, porque a Bíblia não erra na fração do que ela fala. Deus não falou e da casa de teu pai simplesmente por mencionar o pai de Abraão. Haja vista que ele já tinha falado: sai da tua casa. Por que Deus faz questão de insistir dizendo sai da tua casa e um acréscimo, verbo de ligação, e da casa de teu pai? É porque Deus está informando Abraão que o interesse de Deus maior é que Abraão se afaste de Terá, seu pai. Por que isso, pregador? Todos nós sabemos que Terá, ele era escultor de imagem de Ur dos Caldeus, a futura Babilônia no futuro. E quando Deus chega para Abraão e diz para Abraão se afastar do pai dele, a ideia por trás da passagem é de um Deus que está separando o homem de perto dos ídolos. Por quê? Porque Deus não aceita o homem com o coração dividido. Então sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e te afasta por um tempo de teu pai. A Bíblia diz que no Decálogo é o nome que se dá aos 10 mandamentos. No Decálogo, Deus chega com Moshe Rabeno, Moisés, o rabino, e diz assim: Moisés, um dos mandamentos será este: olha, informa ao povo da seguinte forma: não terás outros deuses diante de ti, e não farás imagem nem escultura daquilo que se encontra no céu e nem daquilo que vaga pela terra. A ideia por trás da passagem é de um Deus que não aceita o homem com o coração dividido. Deus está informando para Moisés o seguinte: ou anda na minha presença, ou anda na presença de outros deuses. A Bíblia diz que Deus chega com um profeta chamado Elias, leva Elias para o Monte do Carmelo, e o desafio do ministério de Elias consiste na seguinte frase: vamos decidir hoje se o Senhor é Deus ou se Baal é Senhor. A ideia por trás da passagem é: Deus não aceita o homem com coração dividido, o homem com coração corrompido. Queridos irmãos,
A Bíblia diz que Deus levanta um profeta por nome Jeremias. E do capítulo 18 de Jeremias, todo mundo conhece essa passagem. Deus chega com Jeremias e diz: Jeremias, vem e desce até a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias desce a casa do oleiro. E o cenário que está por trás desse conto profético é um cenário em que Israel está vivendo uma deflagração espiritual. Israel está indo de mal a pior. Por que, pregador? Porque Israel ainda vive nos costumes de Jeroboão. Quais são os costumes de Jeroboão? Ainda anda adorando Astarote, Baal e Azerá. Mas Deus chama Jeremias e diz: desce até a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. No mesmo capítulo, Deus chama Jeremias na hora de subir da casa do oleiro e diz assim: agora tu sobe e informa ao povo de Israel que assim como o vaso se quebra na mão do oleiro, assim está a casa de Israel na palma da minha mão. O culto está quebrado, o culto está corrompido, mas avisa todo mundo que assim como eu quebro, eu também refaço. A Bíblia diz que Deus levanta um profeta por nome Ezequiel. Ezequiel é filho de sacerdote, neto de sacerdote, tataraneto de sacerdote. Ezequiel, segundo a lei judaica e a lei mosaica, Ezequiel é para ser um sacerdote. Mas de repente Deus chega com Ezequiel e diz: eu tenho te chamado para ser profeta. Sai do meio dos sacerdotes, que eu vou te levar para um ambiente diferente. No mesmo livro, Ezequiel narra da seguinte forma: e a mão do Senhor me conduziu até um vale de ossos secos. Pasmem os senhores, segundo um comentarista bíblico, que foi também o primeiro teólogo da nação brasileira, chamado Norman Champlin, ele diz que a quantidade de ossos no vale de ossos secos correspondia à quantidade de sacerdotes em exercício na casa de Israel. Aí tu entende que Deus tira ele do meio dos sacerdotes e leva ele para ser profeta, para profetizar que Deus ia quebrar os sacerdotes falidos e ia levantar sacerdote de novo. Queridos e amados irmãos, a ideia de tratar a corrupção perdura na Bíblia. Pregador, esta ideia se encontra no Novo Testamento? Se encontra de maneira exortativa. Deus chama uma igreja no Apocalipse e diz: eu tenho contra ti que tu não és nem quente e nem frio, e eu estou a ponto de te vomitar da minha presença. Mas vem Jesus de Nazaré, e ele vem com uma nova ideia, ele vem com um novo tipo de pensamento, e o nome do pensamento dele se chama Evangelho. Pasmem os senhores, a pregação do Evangelho é a única receita para a corrupção humana do coração do homem. Jesus está pregando para os fariseus e hipócritas, e de repente ele diz assim: ei, não rasgai as vossas vestes, mas convertei-vos de todo o vosso coração. Jesus está dizendo: o evangelho que eu estou trazendo, a ideia que eu estou implantando, ela não aceita o homem em dois caminhos. Pregador, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que o mesmo evangelho que diz que Jesus te ama e que tu vai morar no céu, é o mesmo evangelho que abomina o marido com duas esposas. É o mesmo evangelho que não aceita um jovem com o pé na igreja e um pé no mundo. É o mesmo evangelho que não te aceita uma hora santo, outra hora profano. É o mesmo evangelho que não te aceita crente na igreja, maldição na escola, maldição na faculdade, maldição em casa. O mesmo evangelho que diz que Jesus te ama é o mesmo evangelho que não te aceita com o coração corrompido. Ou tu entrega o coração por completo, ou tu não entrega nada para Deus. Ou tu entrega tudo, ou tu não entrega nada. O evangelho, sempre que Jesus chamava alguém para abraçar a ideia do evangelho, ele chamava com a seguinte frase: ei, segue-me. Segue-me no grego corresponde à ideia de pisa aonde eu piso. Não é mim. Segue-me significa ande nos meus passos.
Segue-me significa anda na mesma velocidade que eu. Segue-me significa trilha o caminho que eu estou trilhando. Segue-me significa anda nos meus passos. Isaías já havia profetizado: e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados, nós seríamos libertos. Por que, pregador? Porque a ideia do segue-me tem a ver com pareça comigo. É por isso que a palavra cristão etimologicamente significa um pequeno Cristo andando sobre a terra. Essa ideia está na Bíblia, e sim, está no Novo Testamento. Aonde que está na Bíblia, pregador? Pedro está andando no meio de uma multidão. Alguém para ele a primeira vez e diz: você estava com ele? Ele diz: eu não estava. Alguém para a segunda vez e diz: você estava com ele? Ele diz: eu não estava. Alguém para a terceira vez e diz: você sim estava com ele. Por quê? Porque tu anda como ele, tu fala como ele, tu parte o pão como ele parte, tu abre a boca como ele abre, a tua palavra perfura como a dele. Eu sinto a presença dele como eu estou perto dele. Tu já viu ele alguma vez? Não, mas quando eu olho para ti, você já viu Jesus pessoalmente alguma vez? Não, mas quando eu olho para você, eu vejo ele. O capítulo 15 de João é um capítulo um pouco atípico na Bíblia Sagrada, e já você vai entender. Pregador, por que é um capítulo atípico? Tem algo de errado? Jamais, a Bíblia é um livro inerrante. E por que é um capítulo atípico? Porque é um capítulo em que Jesus está conversando com o pessoal, com o povo, com o conglomerado do segue-me. Como assim? Aqueles que ouviram segue-me e seguiram Jesus. Está dizendo que João capítulo 15 é para crente? Sim. Você acabou de ler no versículo 8. Eu vou citar versículo porque vai ter um crente bereano aqui de Bíblia aberta, doido para exortar o pregador, e eu já estou me antecipando. Versículo 8 diz da seguinte forma: o que glorifica meu Pai é que dê fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Não é para ímpio, é para crente. E o que tem a ver isso, pregador? Por que é atípico? Por que é atípico? Porque um dia Jesus estava conversando com os discípulos chegaram com Jesus e falaram assim: Senhor, por que a eles tu prega por parábolas? Jesus disse assim: a eles eu prego por parábolas, mas a vós foi revelado o mistério do reino dos céus. Jesus está informando para os discípulos o quê? Eu não prego por parábola para vocês, eu prego por parábola para eles. Por quê? Porque eles não têm o entendimento sobre o reino dos céus. Aí tu entende porque a maioria das parábolas da Bíblia são sobre o reino dos céus. Como são sobre o reino dos céus? Nunca percebeu? Todo início de parábola na Bíblia começa da seguinte forma: e o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E o reino dos céus é semelhante a um trabalhador que saiu pela manhã. E o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear a boa semente. Todas ou quase todas as parábolas na Bíblia, elas começam com o seguinte informativo: e o reino dos céus, e o reino dos céus, e o reino dos céus. Mas João capítulo 15 é a parábola que começa com: eu sou a videira verdadeira. Pregador, se há algo de tão atípico nessa parábola, por que ela é atípica? E por que Jesus está pregando agora por parábola para os discípulos? É porque o ensinamento aqui não é sobre o reino dos céus. Não. Se fosse sobre o reino dos céus, iniciaria a parábola dizendo: e o reino dos céus é semelhante. Obrigado. Essa daqui é a mulher mais linda do mundo, minha noiva. Jesus foi bom comigo, né, irmão? Olha o inimigo se levantando. É atípico, por quê, pregador? Preste atenção comigo. Se eu lançasse uma pergunta aqui essa noite e a pergunta fosse essa: irmão, do que se fala essa parábola afinal? Alguns iriam dizer que essa é uma parábola que fala sobre céu e inferno. Outros
diriam que é uma parábola exortativa. Entretanto, ia ser difícil para chegar em um ponto ímpar, em um ponto final. Afinal, essa parábola ela fala sobre intimidade e oração. Observe comigo. Por cerca de 4 a 5 vezes Jesus repetiu a mesma coisa. O que? Permanece em mim e eu permaneço em vós. Permanece em mim e eu permaneço em vós. Mas pregador, me prova na Bíblia que essa parábola é sobre oração. Versículo de número 7. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, olha aqui para mim, pedireis o que quiseres e vos será. Então a parábola é sobre taca no lombo de crente? Não, a parábola é sobre oração. Sabe por quê, meu pastor? Porque os discípulos na caminhada eles aprenderam tudo, menos a orar. Jesus subiu o monte do Getsêmani, desceu, o discípulo estava orando. Jesus subiu para transfigurar, desceu, o discípulo estava orando. No dia em que Jesus deu uma oportunidade para os discípulos perguntarem algo, os discípulos chegaram com ele e falaram: Senhor, a gente precisa aprender um negocinho aqui. E pasme você que está me ouvindo, só tem uma passagem na Bíblia em que os discípulos pedem para Jesus ensinar alguma coisa, e é essa. O que? Senhor, nos ensina a orar. E Jesus vira para eles e fala assim: Avinu Shebar Shamayim Itkadesh Mihar Tavuma Ruterra Letleche Rukeno de lá no Rayon. Ele fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a parábola ela fala sobre oração. Diga oração. É agora que dói. Por quê? Porque os discípulos estão andando 3 anos. Quanto tempo? E eles não aprenderam o quê? É possível, meu pastor, que alguém tenha nascido no Evangelho, esteja há 10 anos na igreja e não saiba orar. É possível que você seja o crente mais pentecostal da sua igreja. Você roda, você pula, você entrega a profecia, você fala em mistério, mas você não sabe orar. É possível que você seja o jovem mais assíduo dessa casa e não saiba orar. Ora, é possível que tu seja o obreiro mais antigo aqui hoje e tu não saiba orar. É muito possível que tu já tenha galgado o ministério como os discípulos e tu ainda não saiba orar. Aí Jesus vira para quem não sabe orar e diz assim: eu sou a videira verdadeira. Alguém pegou? Eu sou a videira verdadeira. Raio Shurikandarábia. Neste capítulo, essa daqui é a passagem mais importante. Por quê? Porque eu vou fazer uma pergunta e já tu vai entender. Irmão, tem quantas videiras nessa parábola? Só tem uma. Mas pregador, a parábola nos apresenta um problema. Sim. E aonde que está o problema? Então, não está na videira. Por quê? Porque a videira é? 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 A videira não falha. A videira não erra. A videira não erra a profecia. A videira não erra teu nome. A videira não erra teu endereço. A videira não erra a tua proposta. A videira não erra na tua candidatura, meu pastor. A videira não erra. Pode eu e o pastor dessa igreja errar, mas a videira é verdadeira, é verdadeira, é verdadeira, é verdadeira, é verdadeira. E se ela te prometeu alguma coisa, te prepara, meu irmão. Se eu prometo e não cumpro, tudo bem, mas se foi a videira que falou, vai ter que acontecer. Por quê? Porque ela é verdadeira. Mas pregador, ainda tem um problema na parábola. Tem. Qual é o problema? Tem ramo que não está dando fruto. Versículo de número 2. Quem for bereano quiser ler: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto. Então diga: não tem problema na videira, só tem problema no ramo.
Dobre a atenção para cá. Isso aqui é para crente. Ramo na cultura judaica constitui a ideia de um galho que cresceu. Olha para mim. Para o judeu existe a diferença no tamanho do galho. Como assim, pregador? Para o judeu, quando o galho está pequeno, ele chama de broto. Quando o galho cresce, ele chama de ramo. Tem profecia na Bíblia onde Deus vira para Israel e diz assim: e eu vos farei como o ramo das palmeiras. A atenção não é para a palmeira, a atenção é para a palavra ramo. Ele está dizendo: eu vou fazer vocês crescerem. A ideia é de crescimento. Então olha para cá. Quando Jesus diz assim: tem ramo que cresceu e não está dando fruto, ele está dizendo: tem muita gente que até cresceu, mas está faltando um negocinho. Eu creio que o pastor dessa igreja me permite falar o que eu vou falar agora. Sabe qual é o maior problema da geração gospel no Brasil? É que tem um monte de ramo que só está preocupado em crescer. Ah, falei. Tem um monte de ramo que só está preocupado com agenda. Ele só se preocupa com cartaz, só está preocupado com oferta. Mas se tu sacudir ele, não cai um fruto, irmão. Não cai nada. Enquanto isso tem gente como eu e você, que estamos aqui no anonimato. Ninguém sabe teu nome, ninguém sabe teu endereço, ninguém sabe onde é a tua casa. Mas se chacoalhar esse crente, tem fruto, tem fruto, tem fruto. Aleluia, aleluia. Eu vou trazer uma notícia: é melhor ser anônimo dando fruto do que ser conhecido e não frutificar nada. Tem obreiro, vou falar, tem obreiro que se tu fizer a proposta para ele assim: vou fazer tua agenda, ele está contigo. Mas fale da congregação no nome dele. Fale da congregação na mão dele para ver se ele pega. Ele não pega. Sabe por quê? É porque a gente está mimando muito crente na nação brasileira. Está todo mundo preocupado em ser grande aqui dentro. Está todo mundo preocupado em crescer. Que vai ser pesada. Que notícia, pregador? O evangelho não é sobre crescimento. O evangelho é sobre frutificação. O evangelho não é sobre o meu nome. O evangelho é sobre o nome da videira. O evangelho não é sobre a minha proposta. O evangelho é sobre a proposta da videira. O evangelho não é sobre o hino que eu canto. O evangelho é sobre o hino que a videira me deu. É sobre o talento da minha mensagem. O evangelho é a mensagem que a está nos entregando. Catuca quem está do teu lado e diz assim: irmão, o segredo não é crescer, o segredo é dar fruto. Tenho uma boa notícia. Calma que eu tenho uma boa notícia. Pode falar, irmão, diga amém. Isso. Eu tenho uma boa notícia. Ao passo que o evangelho não é sobre o crescimento, todo mundo que está aqui dentro vai crescer. Eu não entendi, pregador. Eu disse que o evangelho não é sobre crescimento, mas todo mundo que está aqui dentro vai ter que crescer uma hora ou outra, pastora. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a videira vou te contar um negocinho. É impossível alguém que está aqui dentro não crescer um dia. Porque a videira é verdadeira. Eu vou aplicar o que eu tenho para aplicar. Pode até demorar, pode até alguém passar na tua frente, mas a videira que te prometeu, ela é fiel. E eu tenho uma notícia para os senhores. Como assim? Só existe uma videira. Só existe uma videira. O que você quer dizer? Olha para mim. A mesma videira que abençoa aqui é a mesma videira que abençoa lá.
Não precisa ter inveja do crescimento de ninguém aqui dentro. Todo mundo vai crescer, calma. Calma que todo mundo vai crescer aqui dentro. Não precisa ter inveja de ninguém. O que acontece mesmo, pregador? Acontece que a mesma videira que levantou aqui é a mesma videira que vai te levantar também. Levanta para cima. A mesma videira que aprovou alguém no concurso federal é a mesma videira que vai te aprovar também. Que levantou alguém como grande pregador do evangelho ou cantor é a mesma videira que vai te levantar também. A mesma videira que deu o casamento para um é a mesma videira que deu o casamento para outro. A videira que levanta alguém lá no Rio de Janeiro é a mesma videira que levanta em Macapatã. A mesma videira que levanta em São Paulo é a mesma videira que levanta em Macapá também. Levanta a mão para adorar comigo agora. Racalabachuricandarábia. Eu senti uma nuvem tocando na minha cabeça enquanto eu falava esta palavra. Rukiosurikalachuricandarábia. Yesukelot Seli Laiotnésia Promusse de Candaracandaracer. Eu vou dar 1 minuto para tu adorar a Deus aqui. 1 minuto para adorar. 1 minuto para adorar, valendo. Quem é do glória, vem no glória. Quem é do aleluia, vem cantando aleluia. Quem é de línguas estranhas, ora em língua. Ora em língua. Ora em língua comigo agora. Que vai descer uma nuvem aqui. Lacassuricandarábia. Uribicandaracandaracabacheia. Tá descendo. 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 Oh glória. Fica de pé comigo agora. A videira está me dizendo que vai cair uma graça aqui. Oh glória. Oh glória. Já tem gente orando em línguas. Calabachuricandarábia. Pregador, porque já tem gente aquecida aqui. É porque a videira está derramando uma graça de crescimento no meio de nós. Esse não era o teu ano. Esse vai ser o teu ano. Aleluia. Eu não sou profeta de prosperidade. Eu estou pregando a Bíblia. E a minha Bíblia está dizendo que quem dá crescimento é a videira. Quem dá crescimento é a videira. Quem dá crescimento é a videira. É a videira. É a videira, é a videira, é a videira, é a videira. Tem gente marchando, é a videira, é a videira, é a videira. É a videira, é a videira, é a videira. Oh glória, oh glória. A nuvem está baixinha aqui. Oh glória. Quem tem sensibilidade espiritual, entra nessa nuvem de glória. Eu vou contar de 5 até 1 e Jesus vai batizar e renovar aqui hoje. Eu conto 5 e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu conto 4 e a glória de Deus te acompanha por onde quer que tu andar. Eu conto 3 e teu ministério se eleva. Eu conto 2 e tem uma porção dobrada para ti agora. Eu conto 1 e aonde houver alguém disposto a receber, seja batizado e renovado agora.
batiza, 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 renova, 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 renova. Batizado do Espírito Santo. Batiza, 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 com línguas, com línguas, com línguas, com línguas, com línguas, com línguas, com línguas. É tudo sobre você, então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suar o meu. A mocidade desce, a mocidade desce, desce, desce. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir no meu. Acabou de cair uma lagoa. Pega nela agora! Pega, pega, pega! Eu vou subir. Pode rodar! Eu vou ficar lá até te encontrar. Agora, eu vou te dar mais um minuto